Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Você é um vencedor e a sua coragem merece te levar longe. O seu empenho merece um lugar com nota máxima no MEC. A sua superação merece um lugar que te faça evoluir. A sua motivação merece um lugar com tecnologia que avança sempre. A sua atitude merece um lugar que te abre as portas para todos. E a sua constância vai te colocar entre os melhores. O seu esforço merece Sesmac. Lembre-se das noites em claro, festas e convites que você abriu mão para se preparar. Escola, cursinho, isoladas. Chegou a hora de todo o esforço ser recompensado. Você merece estar no topo. Merece Sesmac. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara no Filé do Zezé. Esse Filé do Zezé que nos recebe tão bem, tão gostoso, recebe seus filhos do parquinho e por aí vai. Então, Filé do Zezé, você já sabe. É para lá que eu vou, ou seja, para cá, que é onde a gente faz o nosso bate-papo. E recebe os nossos convidados, e recebe gente tão boa, tão interessante para vocês e para mim. Há muito tempo que eu não tinha essa oportunidade de encontrar com o meu amigo, que é hoje o primeiro entrevistado, e que é uma figura, eu vou usar uma palavra que muita gente usa, mas eu gosto dela, é um ícone da comunicação, realmente é, que se chama Enio Lins. Quem não conhece Enio Lins? Não só na comunicação como um todo, não só naquele papel que ele desenvolveu nessa área nos governos, não tenha dúvida, como também o cartunista, aquele que faz... Olha, é fantástico, chama-se Enio Lins, está aqui comigo, isso é um privilégio. Enio, como vai? Eu estou muito bem, até porque eu estou em excelente companhia, num excelente local, voltando a fazer uma coisa que nós dois gostamos, que é conversar fazendo jornalismo. É verdade, não tem coisa melhor do que isso. Outro dia as pessoas me falaram, mas que bom, esse programa ele flui. Eu digo, mas é isso que as pessoas em casa querem. Não querem aquela formalidade. Quanto mais informalidade, melhor, não é, Enio? Como é que você vê isso? Vejo da mesma forma. A formalidade, que é também uma opção, né? Eu não critico, não. Ela tem pessoas que se adaptam muito bem às entrevistas do jornalismo formal. Sem dúvida. Inclusive, um dos maiores locutores do Brasil nessa área, Luiz Jatobá. Luiz Jatobá, né? Que figura. Era um parâmetro, tanto que ironicamente, mas com admiração, o Chicanísio, em alguns dos seus personagens, imitava a forma do Luiz Jatobá falar, com aquela voz cavernosa. É verdade, é verdade. E ontem nós nos despedimos de também um grande radialista que tinha essa forma de falar, oficial, assim, que era o Borjão. É verdade. Não é? Então, o nosso Jorge Henrique Borjão, apesar de jovem, mas ele tinha também esta dicção, uma dicção mais formal, e que era a marca dele, e que, infelizmente, nos deixou muito cedo. Muito cedo, e faço aqui uma homenagem a ele. Que bom, eu comungo com você dessa homenagem. Mas sem dúvida alguma. O meu estilo, o seu estilo é mais informal, não é? É um estilo mais de bate-papo, né? É, de trazer as pessoas para nós, né? Exatamente. Senta na mesinha do bar e vamos conversar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, meu amigo, quantos anos de comunicação? Eu tenho de comunicação, de presença na mídia,
profissional, eu vou fazer para o ano 50 anos de presença na mídia, desde quando a Gazeta de Alagoas começou a publicar com alguma regularidade os meus desenhos. Então, não contratado, mas como um colaborador. Não é? Inicialmente na coluna Cidade Universitária, que era redigida, editada, era uma página editada pelo Manuel Miranda, também saudoso comunicador. Perfeito. Que fez nome na rádio, fez nome na TV e fez nome no jornalismo impresso de Alagoas, e que era meu colega na escola de arquitetura, porque não tinha escola de comunicação. Então, desde 1977, que eu publico com regularidade na mídia. Agora eu pergunto uma coisa a você. Como é que nasceu essa sua coisa tão gostosa de fazer a caricatura? Na verdade, a minha especialidade é a charge. Né? A charge. Eu faço caricatura também, mas eu só consigo fazer caricatura mais ou menos quando é de um personagem muito conhecido e que outros colegas com mais talento do que eu já encontraram os traços fundamentais. Por exemplo, os presidentes da República, independente de eu ser contra ou ser a favor, as pessoas, os grandes artistas, não é? Então é meio caminho andado, porque as pessoas já encontraram os cacuetes. Quando eu tenho que fazer um desenho do nada, eu peno, eu demoro. Agora, o que é a minha especialidade é a charge. Então, o que é a charge? É uma crítica, normalmente política, a uma situação dada, é naquele momento. Tanto que quando passa o momento, as pessoas têm dificuldade de entender o que é aquilo, porque o momento passou. A charge é um desenho de humor que tem uma data de validade curta. Não tenha dúvida. E aí eu pergunto a você, esse Brasil está lhe dando muitas datas de validade nesse momento? Ah, sim, ele está... Muitas. Muitas. Né? Então tem datas de validade que demoram, porque as situações continuam mesmo. Por exemplo, a crítica ao bolsonarismo é algo que vem, não é, já desde 2018, do ponto de vista de uma pessoa com risco de ganhar a presidência da República e ganhou em 18, mas ele tem uma presença permanente na imprensa nacional desde os anos 80, não é? Então, é um personagem da política que é naturalmente alvo das críticas e das charges porque merece. E eu estou ali sempre fazendo, aprendi até a fazer caricatura dele. Me conta uma coisa, né? Nessa sua trajetória de charge, você já foi atacado alguma vez com alguém que não se sentiu devidamente chargeado? Não, nunca. Nunca? Nunca, porque basicamente eu sou um chargista do meu local, tá certo? E no nosso local, aqui em Alagoas, há um entendimento geral. É verdade. Existe uma certa diplomacia. E se sente homenageada. Então eu nunca tive problemas com as charges que publiquei em Alagoas nesses 50 anos. Muito bem, então vamos mudar, vamos sair um pouquinho da charge, que é comunicação, mas vamos entrar no comunicador, que se tornou, inclusive, alguém muito importante em termos de comunicação do Estado, oficial. Como foi isso? Como é o Enio Lins, que entendeu tudo de comunicação? Foi secretário de comunicação. Antes de ser secretário de comunicação, eu frequentei as secretarias de comunicação de várias secretarias. Perfeito. A começar por José Osmando de Oliveira, né, que é uma pessoa que faz a transição entre as assessorias de comunicação e a secretaria propriamente dita como órgão de primeiro escalão, não é? Então, que é ainda hoje um grande amigo e um mestre para mim, né? Mas convivi com Zé Elias, que já se foi, convivi com Rosivan Vanderlei, com Romero Vieira Belo, que ainda está vivo e atuante, com Noaldo Dantas, que foi um imenso professor, né? Repito o nome dele. Sem dúvida. Com o Noaldo convivi em duas secretarias, na Secretaria de Comunicação e na Secretaria de Cultura, né? Também como colaborador, como pessoa que estava ali para ajudar. Joaldo Cavalcante, em mais de uma ocasião, tive a honra e a oportunidade de estar do outro lado do balcão, então a gente aprende em cada uma dessas passagens com colegas que estiveram à frente dessas secretarias. Plínio Lins, na assessoria da Secretaria, da Assessoria de Comunicação de Djalma Falcão, então prefeito de Maceió. Quando o Renan Filho teve a generosidade de me convocar para ser secretário de comunicação do governo dele, então eu tinha essa experiência de observar antes, né, de procurar aprender olhando os companheiros mais experientes. E procurei fazer o trabalho melhor como eu poderia fazer, não é? Na verdade, quando você está num posto
de administração de uma secretaria como a de comunicação, você faz mais administração, gestão de problemas do que comunicação em si. Agora você falou uma coisa séria, a gestão de problemas. Não é brincadeira estar nessa posição. Porque a comunicação governamental, para ela levar adiante a sua função, qual é a função da comunicação governamental? Seja uma secretaria, uma assessoria, de uma secretaria, não precisa ser só do governo do Estado. É você comunicar ao público o que aquele órgão está fazendo. Exatamente. Essa é a função, não é? Então, isso às vezes não é fácil, porque você tem, ou melhor, na maioria dos casos não é fácil, às vezes não, sempre é difícil. Porque você tem uma onda contrária muito grande, normalmente interesses contrários muito grandes. No tempo em que ficamos, eu e a equipe, no governo Renan Filho, o momento mais delicado e que nos deu muito problema para resolver, inclusive depois da gestão, foi o período do Covid, em função da política do governo federal, dirigido por Jair Bolsonaro, de ser contra as medidas razoáveis de combate ao Covid, inclusive na comunicação. Exatamente. Inclusive na comunicação. Você veja que o Covid passou e o governo federal não fez uma campanha de publicidade e de esclarecimento do Covid, e que pressionava os governos de Estado e as prefeituras para não se comunicarem em termos de Covid. Criminoso isso. Criminoso. Então nós passamos por isso no governo Renan Filho. O nosso apoio foi o governador Renan Filho, que deu a orientação da gente fazer a divulgação. E nós fizemos a divulgação contra as orientações do governo federal e da comunicação do governo federal. Por que isso foi difícil? Porque rendeu, inclusive, processo. É verdade. Certo? Problemas mil para cumprir a função específica. Então, a gestão do problema comunicação. E a responsabilidade de dizer o certo. Durante o Covid, por exemplo, foi uma coisa fora de série. Aí, com certeza. Tivemos o apoio também na época, que eu quero citar isso, porque foi o problema mais delicado da comunicação no Brasil nos últimos 30 anos. Foi esse. Inclusive envolvendo o tempo do regime militar também. Verdade. Não teve tanta dificuldade como essa. Aí nos ajudou muito, por exemplo, o secretário de Saúde, que era o Alexandre Aires. Isso. Certo? Hoje deputado estadual. Então o que aconteceu? Se não fosse esse apoio que nós tivéssemos da Secretaria de Saúde, que criou um comitê gestor de altíssimo nível científico para enfrentar as questões do Covid, e de forma que a Secretaria de Comunicação tinha informações consolidadas de alto nível não se pode esquecer científico para colocar para o povo. É verdade. Se não fosse esse suporte dado pelo Aires e pela equipe dele, nós teríamos tido imensa dificuldade para resolver os problemas da comunicação, porque nós tínhamos um inimigo da comunicação, que era o governo federal. Exatamente. Eu repito a você, teve processo desse que rolou 5 anos depois. Ainda estava rolando. Por quê? Porque se tentou fazer comunicação queira ou não queira, naquela época. Foi um ato criminoso. Não era por ali. E aí a comunicação, mas eu acho que a comunicação resolveu com sucesso. Muito bem. Não devido a uma ação individual, mas a uma ação coletiva. Com certeza. Respaldada, porque quem entende de saúde é quem trabalha com saúde. A comunicação só tem que multiplicar. Com certeza. Então quem tem que dizer que tal remédio funciona, tal remédio não funciona se você usa máscara, se você não usa máscara, é a saúde. Não é? E nesse período, que foi um período duríssimo, eu acredito que a equipe da comunicação do governo do Estado, com essa orientação da Secretaria de Saúde, e aí que eu faço pela terceira vez a referência ao Aires, ela foi fundamental para que Alagoas tivesse um destaque, e foi o estado com maior resultado positivo no combate ao Covid. Isso é saber fazer comunicação pública. Isso é muito importante. Por isso que eu disse, quando ele começou a entrevista, eu disse, para mim ele é realmente uma referência fantástica nessa área. Porque fazer comunicação pública não é brincadeira. Não é mesmo. É um negócio muito sério. E eu quero fazer assim, ó. Eu quero mudar completamente de assunto. Posso? Vou entrar numa política. Muito bem. Eu aprendi. Uma coisa boa é a gente poder dizer, depois de tantos anos na televisão, que todo dia a gente aprende. Eu aprendi hoje que existem candidaturas coletivas. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Meu caro Enio Lins, o que é uma candidatura coletiva? Nós estamos em pleno período de eleições. Isso. Em primeiro lugar, é um instrumento novo, certo? E todo instrumento novo ele precisa de uma prática para se aprimorar. Claro. Não é? Então, eu quero elogiar essa iniciativa da Justiça Eleitoral e do Parlamento Brasileiro, que aprovou as leis e as normas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Então, o que é essa novidade da candidatura coletiva?
Você pode reunir mais de um nome em torno de uma mesma candidatura. Como é que funciona isso? Isso. Funciona você tendo um nome desse grupo, que é o nome responsável juridicamente pela candidatura. E, naturalmente, esse primeiro nome é o nome que assume caso o mandato seja aprovado, caso seja essa pessoa eleita. No grupo, vamos supor que tenha 4, que é o nosso caso, tem uma pessoa... Na somatória dos 4. Na somatória dos 4, certo? Os 4 só tem um número, Ok. certo? Mas tem um representante que vai na Perfeito. frente para resolver os problemas que não são poucos da tramitação da fantástico justiça isso. eleitoral. Certo. Então, no nosso caso, para citar o exemplo concreto, já que não estamos infringindo lei eleitoral, porque Claro. você vai entrevistar outras Claro. pessoas, eu não sou o Até único, porque nem é sou uma o primeiro. novidade, eu preciso passar. Né? Não somos o único nem o primeiro entrevistado aqui. Então, o que acontece? O PCdoB decidiu lançar uma candidatura coletiva com o objetivo de ajudar a manter uma cadeira de deputado federal, manter uma cadeira na Câmara Federal. Então, nós temos, na verdade, 2 candidaturas, uma candidatura coletiva e uma candidatura individual. A candidatura individual é da companheira Flávia, que é uma líder de Grota, uma líder comunitária, Ok. que ela está fazendo o seu caminho como mulher liderança nos bairros de Maceió. Mas a novidade é a candidatura coletiva, são 4 pessoas. Perfeito. Então, sou eu, a Marivone Loureiro, Marivone. que é uma figura também conhecidíssima, e 2 jovens, que é o Tiago, que é uma liderança forte em Porto de Pedras e uma pessoa entendida, uma pessoa que se dedica à cultura popular, e o Charles Ebert, que é vereador, ele é primeiro Perfeito. suplente e está Charles no Ebert. exercício do mandato, no momento que nós falamos agora. O cabeça de chapa é o Charles Ebert. O segundo lugar é do Tiago. Por quê? Porque são 2 jovens. E o resultado dessa campanha vai impulsioná-los, ou muito ou pouco, mas vai impulsioná-los para continuarem na luta por espaços, por cadeiras no Legislativo. Eu e Marivone já demos a nossa contribuição. Sim, mas me diga Estamos uma dando coisa. essa, mas quantos a votos gente não quer precisa seguir. para eleger o coletivo? Olha, Por exemplo. o limite se estuda pelo que tem sido... as pesquisas indicam, do ponto de vista de número, é que para eleger um deputado federal em Alagoas será necessário 200 mil votos. Para disputar as chamadas vagas de sobra, porque essa é a vaga que entra de primeira com 200 mil votos, você precisa ter pelo menos algo aí como 140, 160 mil votos, a depender dos Muito 200 bem. ou 180, Perfeito. tal, seja o que for. Então, neste caso, o nosso objetivo é nós ficarmos dentro desses 80%, de 80% para 100% dos 200 mil votos. Então, vamos somar votos, por exemplo, do Paulão, que é um deputado consagrado Que faz parte. e que faz parte da composição Federação Brasil, e que somam todos os votos no final para tentar conseguir isso. Então, o Paulão é uma pessoa qualificada que vai ter muito voto. E nós estamos nesse processo de ajuda coletiva. Então, o Paulão nos ajuda, nós ajudamos o Paulão, Perfeitamente. Ele esteve aqui a outro Flávia dia. e todas as outras pessoas. Então, no nosso caso é o seguinte, votando o nosso número, que me permita dizer, é Por favor. 6513, a pessoa vai estar votando no Enio, na Marivone, no Tiago e no Charles. Muito bom. A foto que vai aparecer quando a pessoa digitar 6513 é a do Charles. Tá Perfeito. certo? Então a pessoa vai lá e confirma o voto, se esse for o desejo. Se nós conseguirmos nos eleger, os 4, quem vai assumir o mandato é o Charles, podendo aí a lei definir como seria um revezamento. Muito mas bom, mas isso muito bom. é algo que nós dividiríamos, não tem problema entre algo nós. Nós de estamos novo, trabalhando em família. de novo. Muito novo. Muito novo. Ó, fantástico. Aí você trouxe um negócio aqui diferente para nós. Eu não vi isso na imprensa até agora. Eu não vi. Porque, como é algo novo, isso tem sido uma divulgação restrita nos horários eleitorais. E, às vezes, as candidaturas coletivas não têm assim, tempo de televisão, são em partidos pequenos, coisa desse tipo. Às vezes são candidaturas identitárias, então só mulheres, ou só um determinado aspecto da sociedade. Mas, além dessa chapa, existem outras já. Eu creio que dentro da Federação Brasil Esperança, que é PT, PCdoB e PV, tem também outra opção, que, se eu não me engano, são de mulheres ligadas ao PT. Né? Eu quero que você e que volte tem a aqui. Mônica Carvalho como uma das pessoas que encabeça essa chapa. Né? Eu Mas quero isso, que naturalmente... você volte aqui para falar sobre isso mais. Muito bem. Porque, se não houver impedimento, e eu acho que não há, vamos voltar, porque é novo. Isso é novo. Eu quero saber, inclusive, fazer uma pesquisa para saber se isso está acontecendo em outros estados também.
Seria interessante a gente ter esse número. Vou conversar até com o nosso analista político, Marcelo Bastos, para ele nos mostrar como é que está isso. Enio, que prazer enorme eu tive de receber você. Prazer meu. Eu quero destacar, convide Marcelo, porque Marcelo tá é um sempre contemporâneo, aqui. ele é mais novo que eu, mas é um contemporâneo do movimento estudantil. Para mim, é a pessoa que melhor se especializou na análise de perspectivas eleitorais. Ele é um craque. É verdade. Isso aí. De 15 em 15 dias ele está aqui conosco. Maravilhoso. Muito obrigado, Enio. Foi um prazer enorme. Primeiro, rever você. Segundo, rever um pouco da sua história. Tô pau da vida porque o tempo foi pequeno, mas você volta. Eu que agradeço, Geraldo Câmara. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Enio. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos até os nossos comerciais, lembrando do SESMAC, lembrando do nosso querido Sebrae, e por aí vai. E lembrando do nosso Ausprint BR. É uma gráfica altamente moderna, altamente moderna. Vocês que estão com o grupo aí, pensem nessa gráfica também, que é espetacular, vale a pena ver. E é do meu filho. Vamos lá, que atrás vem gente. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Gostaram da primeira entrevista com Enio Lins? Enio Lins é uma figura admirável. Eu estou com outra figura admirável aqui conosco, que é o professor Jorge Vieira, do nosso SESMAC, de primeira. Ele que é o coordenador do núcleo afro-indígena. Rapaz, esses são assuntos assim maravilhosos desse Brasil imenso, desse Brasil que, se você voltar atrás no tempo e no espaço, você vê que ele ainda é ocupado pelos povos que começaram esse país. Não tem a menor dúvida. E o Jorge Vieira é um estudioso disso. É uma pessoa que faz com que as coisas progridam no sentido social da coisa. Jorge Vieira, que prazer recebê-lo. Meu querido Geraldo, estava com saudade, né? Eu também estava. Pô, que legal me encontrar e está muito bem. E o programa também bombando Graças há décadas, a Deus. Né? E agora tem o patrocínio do SESMAC, olha aí. Aí agora melhor ainda. Agora melhor ainda, não é? Também, né? Maravilha, Ele e o Sebrae. e você sabe que o SESMAC é uma instituição que está na ponta, É né? verdade, é verdade. Do ponto de vista acadêmico, de inovações. Tenho a dúvida. E- Cada vez mais na ponta, né? É, cada vez mais. Tentaram neutralizar, né? Pois é, Tentaram fazer com mas- que ele fosse um apêndice da prefeitura, mas que piada. não é? Que absurdo. Absurdo, é por isso que eu disse piada, porque que é um é tão absurdo. absurdo que vira piada. Você imagine que, graças a Deus, que nós temos pessoas Não tenha dúvida. de alto nível, de Claro. competência, Claro. de referência no estado de Alagoas, que teve que bater de frente, né? Nós temos à frente o doutor João Sampaio, Sem que é o dúvida reitor, alguma. professor Douglas Douglas Aprato, que é uma Aprato, figura meu Deus. extraordinária, Extraordinário. intelectual. E eu lhe digo, Geraldo, o professor Douglas Aprato é uma das figuras hoje de referência em nível no estado de Alagoas e em nível nacional, de uma lucidez intelectual É extraordinária. verdade. Aliás, você vai fazer um favor. A sua mão tá ok, tá? Tá. Então vai lá e puxa a orelha dele. Para vir para cá. Depois eu já mandei convidar algumas vezes, a Tayane disse que ele tá com não sei o quê, que não pode. Mas eu acho que pode. Pode. Tem alguma coisa errada. Vou falar com ele. Fale. Pode deixar que esse recado está dado. Eu tenho certeza disso, Jorge. Mas é maravilhoso. Mas, Jorge, me conta uma coisa. Essa... Eu não vou chamar de evolução e nem de revolução, mas essa questão dos povos afro-indígenas é uma questão que ainda não se conseguiu um significado, um objetivo maior, um objetivo correto, aquele que leva à preservação da história desse país, ou não? Olha, Geraldo, de uma forma muito didática, eu vou te falar, o grande problema dessas populações tradicionais está exatamente entre o que hoje, concretamente hoje, o que a lei brasileira garante e o que na prática não é efetivamente garantido
para essas populações. Muito bem, então vamos mostrar essas diferenças. Exatamente. Veja, vou te falar. A Constituição de 88, que é um marco, Com certeza. a Constituição Cidadã, Perfeito. ela está lá um capítulo especificamente garantindo o direito dos povos indígenas. Perfeito. Em relação, por exemplo... aí eu posso- 88, hein? 1988. Eu posso te falar, por exemplo, a questão da educação, da saúde, enfim. Mas eu vou fazer um marco fundamental, a questão da demarcação das terras indígenas. Perfeito. A Constituição garante o direito à demarcação das terras indígenas, que a União tem a competência de garantir os direitos originários aos territórios dessas populações. E ainda mais, no artigo 67 das disposições transitórias, é muito claro que a União tem por obrigação de demarcar esses territórios num prazo de 5 anos, contando a promulgação da Constituição de 1988. Então, isso quer dizer que em 1993, Devia estar tudo ok. tudo resolvido. Não tem nada grande- resolvido. Nós passamos por todos esses presidentes da República, alguns com mais garantias, outros com menos. Por exemplo, no período dos 4 anos de Bolsonaro, imagine, não foi demarcada uma terra indígena no Brasil. Você veja que absurdo. Então, na questão dos negros, dos quilombos, a mesma coisa, o artigo 68 garante também a regularização dos territórios quilombolas. No período do Bolsonaro, nenhum território foi efetivamente regularizado. Então, o grande problema é esse. E aí, quando você tem a omissão do Estado, Geraldo, o que é que acontece? As forças anti-indígenas, anti-direitos sociais, anti-direitos constitucionais Tomar frente. tomar frente. E é o que apareceu. Muito bem, mas aí eu pergunto uma coisa a você. Quando alguém faz algum ato contra a Constituição brasileira, esse alguém está sendo... O que ele está sendo? Por Ele que tá ele fa- não é punido? Exatamente. Então, por exemplo, o que diz a Constituição? E se alguém vai contra a Constituição, o que é que acontece? Aquela ação é inconstitucional, Perfeito. não é? É. Então, o que é que acontece? A bancada, eu sempre brinco que é a bancada dos 3 Bs. A bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da Bíblia se uniram no Congresso Nacional e apresentaram um projeto de lei criando uma referência de marco temporal. Vou te Muito bem, explicar. muito bem. Vou te explicar o que é isso. Segundo eles, vou explicar e vou descaracterizar do ponto de vista constitucional esse tal do marco temporal. O projeto é o seguinte, diz que o indígena só tem direito à demarcação dos seus territórios se, naquele ato da promulgação da Constituição, em 1988, eles estavam ocupando Ok, eu o li sobre território. isso, exato. Pronto. Vou te dizer para desmontar esse argumento. Em 1872, dezembro, está escrito, você conheceu e foi grande seu amigo, o professor Sávio de Almeida. Perfeito. Ele escreveu um livro, As Falas da Província. Isso que eu estou Me citando está lá. lembro disso, me lembro. Isto está lá escrito. O então presidente da província, Rômulo Moreno, decretou a extinção de todos os aldeamentos no estado de Alagoas. Então ele disse, eram 20 grupos indígenas naquela época. Ele disse, agora não Nós estamos existe falando do século XIX. 19. Isso, exatamente. Aí disse, não tem mais índio em Alagoas, na província de Alagoas. Pegou aquelas terras e transferiu para terceiros, para presidente de câmaras de vereadores e para fazendeiros. Resultado, os povos indígenas foram expulsos, foram obrigados, uns foram para a Serra do Goiti, ali em Palmeira dos Índios, e outros foram para a margem do Rio São Francisco, em Porto Real do Colégio, e outros ficaram jogados no estado de Alagoas e tiveram que negar a própria identidade. Geraldo, então,
segundo o marco temporal, esses povos indígenas não têm mais direito do seu território. Ué, como não tem? Porque ele não pediu para sair, ele foi expulso. Perfeitamente. Entende? Perfeito. Então, não tem sustentabilidade nenhuma. E graças a Deus, esse projeto já foi votado, julgado, melhor dizendo, pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Essa bancada que me referi anteriormente, ligada ao agronegócio, reapresentou, que é o projeto de lei 14.701, e está novamente sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas é um projeto de lei. Não teria que ser um projeto de reforma da Constituição? Isso, mas eles apresentaram, como eles têm maioria, está entendendo? De emenda, aliás, PEC. A emenda, PEC. A proposta de emenda constitucional. Isso. Como a direita hoje, no Congresso Nacional, a direita e a extrema-direita, tem maioria, eles conseguiram aprovar, que é o que eu me referi, o número 14.701, e aí está sendo novamente julgado do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. 3 ministros já votaram como inconstitucional. Muito bem. E o Dias Toffoli, o ministro, já pediu vistas e está agora paralisado. Agora, definindo bem para ele, o que é o marco temporal? Exatamente. O marco temporal não tem sentido, Não Geraldo. tem sentido. Não tem absoluto. Por isso que estou pedindo a você que insista com isso. Porque o marco que tem que ser considerado é que os povos indígenas já estavam aqui com a chegada dos portugueses. Esse é que é o marco. Mas lógico que sim. E eu vou lhe dar. Tem uma pesquisa naquele sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, que já comprova que há 12 mil anos os povos indígenas já estavam aqui no Brasil. Esse é que é o marco, porque são povos originários, povos que vieram daqui, já se ventila há mais de 40 mil anos, entraram pelo Estreito de Bering e ocuparam e povoaram toda essa região que a gente chama de América Latina e de Brasil, no caso específico. A tal história do descobrimento do Brasil. Por quem? Para quem? De quem? Os indígenas já estavam aqui. Já estavam aqui. Eu não sei se você... Agora me fugiu o nome do presidente de Portugal, o anterior a esse. O anterior ao que está no mandato agora. Antônio, não sei das contas. Eu sei quem é. Ele, inclusive, reconheceu que Portugal teria que reparar os danos que Portugal provocou aqui no Brasil. Aí a extrema-direita e a direita lá em Portugal bombardearam o ex-presidente, porque é um fato histórico, Geraldo. Os povos originários são os povos indígenas aqui no Brasil. Ninguém tem que provar nada. A história prova. A história mostra. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil, ainda na famosa terra de Santa Cruz, isso. Não é isso? Quem é que estava aqui? Os povos indígenas. Ou não tinha ninguém? E naquela época era mais de 1.000 etnias, Geraldo. Exatamente. Mais de 1.000 etnias. Hoje nós temos em cerca de 370 grupos indígenas no Brasil. Você imagine que houve um processo de etnocídio. Com certeza. E genocídio. E aí eu pergunto, qual é a população indígena do Brasil hoje? Hoje está em torno de 2 milhões e poucas Muito pessoas. pouco em relação àquilo que era. Aqui em Alagoas nós estamos em torno de 23 mil indígenas. Localizados onde, prioritariamente? Nós temos aqui em Joaquim Gomes, é o povo Vassucocal. Nós temos no Agreste, que aí a gente pega Palmeira dos Índios, o povo Chucurucariri, São Sebastião, o povo Carapotó, Tinguibotó, no município de Feira Grande, Porto Real do Colégio e Aconã, em Traipu. E aí nós temos os outros povos do Alto Sertão de Alagoas, que fica entre Inhapi, Água Branca, Pariconha e Delmiro Gouveia. Meu caro Jorge Vieira, você que conhece isso profundamente, se não pode resolver de uma maneira, tem que resolver de outra. A gente precisa fazer com que esses povos evoluam inclusive intelectualmente, etc. Se você fosse governo, o que você faria para essa evolução acontecer? Ou seja, integrá-los à sociedade como um todo, produtiva? Eu vou usar as palavras do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na campanha, eu estava ouvindo o discurso
em 2002, no povo indígena Chucuru de Ororubá, no município de Pesqueira, Pernambuco. Certo. Lula disse, lá em 2002, que se eleito presidente da República, ele iria efetivar, garantir, reparar os direitos dessas populações. Então, quer dizer, eu digo com muita clareza que Lula garantiu muitos direitos aos povos indígenas. Por exemplo, inclusive criando o Ministério dos Povos Originários. Perfeito. E, inclusive, o ministro é um indígena do exatamente. povo terena. Era uma ministra, Agora, não sei se ainda é. É um ministro. É um ministro. É um ministro. Agora. Que agora a ministra saiu para ser candidata Perfeito. a deputada federal e quem assumiu foi o Eloy Terena, que eu acompanhei porque meu mestrado foi no Mato Grosso do Sul, onde tem o povo terena. Então, o presidente Lula garantiu muitas políticas públicas para a população e para os povos indígenas. Você está falando de 2002. 2002 para cá. E aconteceu? É isso. Na questão, no item demarcação das terras indígenas, isso falta acontecer. Muito bem. Por que falta acontecer? Porque as forças políticas contrárias têm pressionado violentamente, por exemplo, o agronegócio, mineradoras. Então eu ia dizer a você, não são só as forças políticas, são as forças econômicas. Econômicas. São elas que... Políticas econômicas. São elas que pressionam para valer. Pressiona, e aí tem emperrado, por exemplo, o caso típico é aqui em Palmeira dos Índios. O processo já tramitou, o processo já julgou, só falta a homologação do presidente Lula para garantir a efetividade e a ocupação da terra. Muito bem. Agora do vem povo uma Chucuru. pergunta que me parece fundamental. Esse é um país em evolução e precisa estar evoluindo intelectualmente, precisa estar evoluindo economicamente, de tudo quanto é jeito. Aí eu pergunto, não é só garantir a posse da terra. Eu pergunto, que tipo de política pública precisa acontecer para que esses povos indígenas ocupem aquilo que lhes é de direito, mas com intelectualidade, com educação, com tudo? Olha, Geraldo, aí eu vou te dizer com muita clareza sobre isso. Primeiro, garantir o direito aos territórios. Perfeito. É fundamental, porque claro que onde sim. é que os indígenas vão viver para se reproduzir do ponto de vista material e étnico. E étnico, e espiritual e cultural. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é investir na educação, tanto no ensino fundamental, ensino básico, ensino médio, mas também no ensino universitário. Perfeitamente. É preciso que haja uma política que os povos indígenas, cada vez mais, tenham garantia de que ele possa se transformar, se formar na medicina, no direito, em todas as áreas que ele bem desejar. Depois, a área de saúde. A área de saúde também é outro ponto fundamental. Hoje é de competência, e é importante que seja assim, é de competência do governo federal. Então, temos a Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas é preciso que, efetivamente, orçamento tenha uma autonomia política e administrativa. Para quê? Para que os povos indígenas possam gerir os seus direitos e as suas necessidades. Então, é preciso investir em educação, saúde, investir na garantia, como eu citei, dos territórios indígenas. E para quê? Para que os indígenas tenham as mesmas possibilidades de serem mestres, doutores, pós-doutores, porque eles têm conhecimento, competência para se chegar, porque alguns já demonstraram. O caso do... Mas na colocação deles, nas terras deles, é preciso que haja uma infraestrutura positiva ali nas terras também, até eles poderem chegar a um SESMAC da vida. Não, e depois a questão da produção na economia, Geraldo. Exatamente. A questão da produção econômica é extremamente importante. Hoje nós discutimos um conceito do etnodesenvolvimento para que, diferentemente do que as políticas históricas tinham feito com os povos indígenas, Geraldo, que era de chegar... Por exemplo, tem um caso extremamente inusitado. Na época da FUNAI, do SPI, eles pensavam os projetos e chegavam lá na terra indígena e jogavam o projeto de cima para baixo. Não. É preciso dialogar com as populações indígenas, é preciso discutir o projeto. Não é levar trator como solução do problema. Não, claro que não adianta. É pensar tecnologias que sejam apropriadas. A famosa fixação do homem à terra. Isso. Não é isso? Para que ele possa estar na terra e desenvolver a sua própria terra Jorge do ponto Vieira, de vista você econômico. me causa um problema muito sério.
Toda vez que você vem aqui, eu preciso encerrar por causa do tempo e eu fico com raiva de encerrar. Mas Jorge a gente Vieira. já fica preparado Com para certeza. o próximo capítulo. Muito Para a gente obrigado por discutir ter essas vindo. questões de fato, da educação, da Exatamente, saúde, pegar como tema específico. Exatamente. Mas para te dizer que é um prazer estar aqui com você e dizer com muita clareza que hoje precisamos, e o Supremo Tribunal está cumprindo seu papel, de considerar esse projeto de o 14.701 como inconstitucional para garantir a efetividade do direito dos povos Muito indígenas. bom. Esse é o professor Jorge Vieira, do nosso SESMAC. Eu aviso que daqui a pouco o SESMAC vai estar aqui conosco e também o nosso SEBRAE, ok? Mas antes, obrigado, Jorge. Valeu. Muito obrigado. Foi um prazer, Geraldo. Prazer foi meu. Sucesso sempre. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Você é um vencedor e a sua coragem merece te levar longe. O seu empenho merece um lugar com nota máxima no MEC. A sua superação merece um lugar que te faça evoluir. A sua motivação merece um lugar com tecnologia que avança sempre. A sua atitude merece um lugar que te abre as portas para todos. E a sua constância vai te colocar entre os melhores. O seu esforço merece SESMAC. Lembre-se das noites em claro, festas e convites que você abriu mão para se preparar. Escola, cursinho, isoladas. Chegou a hora de todo o esforço ser recompensado. Você merece estar no topo. Merece SESMAC. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Você já viu quantos assuntos bons, né? Enio Lins, puxa vida, o professor Jorge Vieira, assuntos interessantíssimos que eles nos trouxeram, verdadeiros ícones aqui da nossa sociedade. Nós estamos trazendo um outro assunto que é sempre, olha, estamos sempre com ele aqui. E ainda estamos, né? Ainda estamos, no mês, que é um mês dedicado a essa questão das mulheres, é o Lilás. A gente tem que estar sempre atento a isso, não pode deixar de falar nisso. Esse programa não deixa de falar nisso, por hipótese alguma. Em função disso, nós estamos recebendo aqui, ó, tá vendo? Isso é alguém que está precisando. Essa sirene que vocês ouviram aí é alguém que está precisando. E a gente tem que apoiar, porque mulher não pode ficar desprotegida de jeito algum. Eu estou recebendo aqui agora a Kelly Lopes. A Kelly Lopes é presidente do Instituto Mulheres Guerreiras. E eu espero que todas elas sejam, sempre, que o Brasil precisa delas. Kelly, como vai? Tudo bem, obrigada pelo convite, Geraldo. É um prazer estar aqui, né, com esse bate-papo maravilhoso com você. E você é um ícone, né? Obrigado. Desse bate-papo sempre que nos traz tanta informação. Como você acabou de falar, eu sou do Instituto Alaide Lopes, né? E temos O esse nome é Instituto Alaide Lopes. Alaide Lopes, que era a senhora sua mãe. Isso. Muito bem. Né? Falecida, mas Foi ela que criou o Instituto? Não. Na verdade, antes dela morrer, nós tínhamos essa ideia, mas ela faleceu, e depois que ela faleceu, eu coloquei em prática. Certo. Mas as práticas que atuamos diariamente no Instituto já vem há 20 anos. Né? Mas o que é exatamente o objetivo do Instituto? O objetivo do Instituto Alaide Lopes é o empoderamento das mulheres, é a proteção, o olhar, o acolhimento, né? E quando falamos assim, agosto lilás, outubro rosa, lá no Instituto Alaide Lopes, né, e na Sala Mulheres Guerreiras, porque nós temos uma Sala Mulheres Guerreiras e nós levamos ela para outros lugares. O que é essa sala? É uma escuta, é um acolhimento, né, multidisciplinar, que nós temos a nossa psicóloga, a Edna, que está aqui nos acompanhando. Nós temos também a Emília Caldas, que nos dá um suporte também. E eu vendo, Geraldo, quando nós caminhamos, tipo, na saúde mesmo do município, nós temos nos corredores mulheres que vão fazer normalmente seus exames, mas estão ali com um olhar triste. E não só a violência doméstica. O que levou essa mulher a ficar triste? Às vezes é uma depressão pós-parto,
ou é um problema com o filho, né? Não só nas drogas. Isso tudo leva e afeta a saúde mental das Agora mulheres. você tocou num ponto que eu gostei. Porque as pessoas vêm aqui ao programa e só falam sobre a questão da violência do homem contra a mulher. A mulher sofre N tipos de violência. E você acabou de falar 2. Vamos esmiuçar isso, por favor. Vamos, pois é. Graças a Deus nós temos as políticas públicas que atendem essas mulheres da violência doméstica. E a Sala Mulheres Guerreiras, a escuta da Sala Mulheres Guerreiras não é específica para a violência contra as mulheres. Pois é. Né? Ela é um olhar mais amplo. Nós temos aquela mulher, mãe atípica, que ela sofre muito, mas não é a violência doméstica. É o peso de carregar todo aquele tratamento do seu filho e que muitas das vezes ela é E abandonada. não é ouvida. E não é ouvida. Não é ouvida, sem dúvida Pois é. alguma. E não é só isso. Quantos problemas a mulher vive no desenrolar da sua vida de um modo geral? Exato. Algumas não, outras sofrem sim e muito. Exato. Quais são? Geraldo, são tantos problemas que nós mulheres temos e carregamos, porque nós nascemos, na verdade, para carregar o mundo nas costas, né? O homem sempre foi criado dessa forma para ser o provedor e a mulher. E hoje nós temos jornadas duplas, triplas. Como uma mãe solo, por exemplo. Perfeito, não é fácil. Não é fácil. Claro que não. Geraldo, eu fui mãe solo. Aí diz assim, a culpa foi dela. Pô, para, gente. Imagina a vida, o que levou essa pessoa a chegar nesse ponto e a ser mãe solo. Tem que parar e pensar, a gente precisa analisar tudo na vida. Concorda? Geraldo, eu estou assim, muito feliz de ver a sensibilidade que você teve com a sala de escuta Mulheres Guerreiras. É uma sala que nós vamos buscar apoio. Apoio aí na sua firma, numa firma grande que tem as mulheres. E nós vamos fazer essas propostas, entendeu? Para entrarmos nesses lugares, para a gente, através do nosso olhar, que a gente já trabalha isso, para ver o que aquela mulher está passando. Não é só a violência doméstica, é o que de fato ela passa na vida dela e o que podemos levar. E o que pode melhorar. E o que pode melhorar. Não, mas o que eu acho mais interessante é o seguinte, nós vamos lá, nós vamos buscar o problema. A mulher nem sempre abre a boca para falar os seus problemas. Isso. Ela tem um monte de preconceitos, um monte de medos. Isso E por aí mesmo. vai, a psicóloga está ali me olhando e deve estar dizendo, estou doida para falar, mas vou fazer o quê? No próximo você vê. Mas diga. Sim, vamos marcar, né? Mas diga. Então, é sobre isso. Então, nós temos, assim, esse olhar, e foi muito olhando também para o que eu passei, e que muitas vezes eu andava nas ruas e estava dando aquele sorriso maravilhoso, mas por dentro eu estava muito, muito machucada. E não foi um homem que me agrediu, e foi, sim, a vida em si, né? Que pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas hoje estamos falando de mulher. Então, a mulher, ela precisa ter esse olhar, né? Porque a gente tem que olhar o ser humano como um todo. Será que ela precisa desse olhar ou ela precisa se olhar? Se olhar. E nós fazemos essa dinâmica com a nossa psicóloga, levar o espelho para elas. E muitas vezes perguntar, o que é que você está vendo? E muitas vezes elas se encontram naquele olhar, porque é isso que nós procuramos nela. O que realmente ela tem de melhor dentro dela e que ela não... Ela não busca por si só. Não, ela precisa realmente que alguém pegue na mãozinha dela e diga, vamos lá. Me diga uma coisa, que tipo de mulher, e eu estou falando socialmente falando, Socialmente. que tem a coragem de se expor? São poucas. São poucas, muito poucas. E aquelas que, vamos dizer, que têm uma qualidade de vida boa, mas que ela está sofrendo mentalmente, ela fica enclausurada. Então, aí, Geraldo, sabe, falar de mulher e falar do empoderamento da mulher, não é ela botar o salto alto, ela ter a certeza do que ela pode ser. E que ela pode ser em qualquer lugar. Eu acho que ela é o salto alto. Ela é o salto alto, ela não precisa colocar o salto Perfeito. alto. Né? Ela é o salto alto e a Sala Mulheres Guerreiras, a escuta dessas mulheres guerreiras, é dizer a elas
que elas mostrando que elas podem sair de qualquer situação crítica que elas estejam passando, elas vão dar a luz a outra mulher. Muito bem. Aí eu pergunto a você, como é a cooptação dessas mulheres para chegarem ao Instituto Mulheres Guerreiras, se abrirem, chegarem lá, meu problema é outro, é esse. Como é que você sabe que eu tenho esse problema e por aí vai? Não é um trabalho fácil de vocês. Não. Rodamos também, né, nas comunidades, né? Nós vamos com o nosso grupo, né, multidisciplinar, e nós olhamos essas mulheres. Estamos fazendo um trabalho também em alguns locais que têm atendimento de saúde e estão lá elas fazendo o tratamento de seus filhos, ou indo elas mesmas, ou acompanhando seus maridos, mas a gente vê que o olhar dela está pedindo socorro. E é nesse momento que a gente vem para dar um abraço, para a gente dizer, estamos aqui. E convidamos ela para ir ao Instituto Alair de Lopes. Qual é o percentual de aceitamento do convite? Eu posso dizer que num primeiro momento Não. a recusa. É. Mas logo depois pede para que troque telefone, que ligue. E assim nós vamos fazendo esse trabalho de formiguinha, mas um trabalho seguro, que nós vamos trazer essa mulher à luz para ela brilhar, que ela nasceu para isso. Qual é a intensidade, não só física, mas de possibilidades de acolhimento que o Instituto tem? Então, aí nós fazemos assim parcerias. A exemplo, vamos lá, estamos aqui, né, nessa casa linda, maravilhosa do Zezé, e nós estamos aí, falamos com um empresário, podemos trazer uma mulher para fazer um teste, para ela ser garçonete, para ela ser gerente, para ela fazer ter uma oportunidade profissional. Vamos levar elas para voltar a estudar, para voltar a fazer faculdade, para empreender. Porque, Geraldo, a mulher, ela se liberta no momento que ela tem a liberdade dela financeira. Não tenho dúvida. Né? Então, quando ela tem a liberdade financeira, ela se liberta. Muito bem, mas ela precisa saber se libertar. Até que ponto o Instituto é capaz de conduzi-la para uma libertação que ela escolheu, mas talvez ela não sabe os caminhos corretos. Isso. Aí nós temos parcerias também, que nós fazemos capacitação para boleiras, né, para a questão da criatividade, né, do artesanato, que nós já levamos... Não, mas eu não estou falando sobre o aspecto... profissional. Profissional, não. Estou falando sobre o aspecto mental. Até que ponto ela fica preparada para essa libertação? Porque é uma espécie de libertação. Principalmente se ela não foi conduzida para isso. Isso. Nesse momento, nós escutamos essa mulher, né? Ela passa pela sala da assistência social e depois nós conduzimos ela à nossa psicóloga. E a psicóloga, ela vai detectar nessa mulher qual o problema dela, né? E através da análise clínica dessa profissional psicóloga, aí nós vamos encaminhá-la. Porque às vezes você está presa a algo simples, mas que a parte técnica da profissional psicóloga, vai detectar e vai dizer... Não tem dúvida, ajuda demais. Ajuda demais. E ela vai dizer, eu não acredito que eu estava presa a esse fantasma que era tão fácil. Eu não acredito que eu não era capaz de fazer isto. Pois é. Isso é que é o importante da coisa. Pois é. É o fazer isto. E te digo, nós já trabalhamos mulheres e isso eu tenho provas e posso até convidá-las para vir aqui qualquer dia, bater esse papo, que nós levamos elas para as vilas, que tem umas vilas de trabalho aqui do município de Maceió, né? Que a prefeitura de Maceió faz, que colocam essas barraquinhas nas orlas. E o trabalho do Instituto Alair de Lopes já levou algumas dessas mulheres para lá. E hoje elas estão financeiramente libertas, mas, acima de tudo, e que é o nosso objetivo, elas se libertaram. E hoje estão produzindo, ajudando outras mulheres, estão aí contando história. Muito bem, agora eu quero tocar num ponto vulnerável em relação a isso.
Existem mulheres e mulheres. Isso. Mulheres que se libertam através do financeiro porque são dependentes. Mas existem mulheres que não são dependentes, mas estão dependentes emocionalmente de uma série de problemas. Elas chegam? Chegam. Chegam. E essas, por incrível que pareça, essas são aquelas que a gente tem que acolher bastante. Muito diferente. Porque a condição financeira já tem. Exatamente. Então, o que é que está faltando? E é por isso que a gente vê muitas mulheres muito bem de vida e que, infelizmente, chegam ao suicídio por conta disso. Porque você tem que trabalhar. Ao primeiro sinal, você tem que trabalhar essa mulher. Porque, no caso dela, não é a parte financeira, não é a violência doméstica, é ela. Então, para isso, a Sala Mulheres Guerreiras, a nossa psicóloga E a terapia Edna, ocupacional. a terapia ocupacional, que nós trabalhamos muito lá a parte da arte, a arte-terapia. Nós trabalhamos demais. E elas Que não se precisa libertam. ser para criar uma independência financeira. Não. É isso que eu quero chegar. Não. Né? Não. Uma coisa é a independência financeira, a outra coisa é a independência psicológica. Isso. Né? Ela é uma mulher rica, mas ela não tem independência psicológica. E talvez um tipo de atividade como essa leve a isso. E os grupos também. E os grupos também. Os grupos também. Grupos, quando você se junta com outras mulheres, que você conversa, o bate-papo ali, você também se liberta. E é muito bom. Diga a vocês, mulherada, aproveite quando sair com as amigas, contem história, dê risadas e riam de vocês mesmas. Também nós temos que ter aquela vontade de rir porque levamos uma topada Claro. e por que não, sabe? Então eu acho que o humor é sempre humor na medida certa para a nossa vida, ela vai nos trazer alegria. Acreditar que podemos ser, acreditar que podemos sim ser financeiramente independentes, porque nós temos muitas aptidões, as mulheres. Então, você pode ter a advogada e você pode ter a boleira que vai fazer o maior sucesso. E cuidar dos nossos filhos, das nossas famílias, e assim cuidando da sociedade como um todo. Eu acho interessantíssimo esse ponto que você toca, mas cada vez mais eu entendo que o Instituto Mulheres Guerreiras ele pode ter um grande diferencial. Ele não ficar preocupado só com a mulher que está perseguida pelo marido, a mulher que está com problemas financeiros. Não, nada disso. Eu acho que a preocupação com o problema psicológico, esse sim é fantástico. Esse é fantástico. Exatamente. A saúde mental, a nossa mente é o que guia todos os aspectos da nossa vida. Com certeza. Então, quando nós estamos bem com a nossa mente, nós vamos conseguir sair de qualquer situação. Então, o Instituto Alaide Lopes, a Sala Mulheres Guerreiras, a nossa equipe multidisciplinar, ela olha para você, mulher, e a gente busca encontrar dentro do seu problema de uma saúde mental, mas não que você tenha um problema grande, mas às vezes você está preso a algo tão pequeno, mas vem conosco, lá com Mulheres Guerreiras. Deixa eu fazer uma pergunta. Na aproximação inicial, vocês criam, por exemplo, palestras Sim. que não tem nada a ver com o problema de cada qual e pode haver com o problema de todo mundo para cooptar pessoas? Isso. Muitas das vezes, a doutora está aí para dizer, nós fazemos um grupo e nesse grupo elas se soltam, que é como, na verdade, e funciona o AA. E funciona com essas mulheres, porque nós conseguimos levar para elas dinâmicas que, sem perceber, elas se soltam e ali elas se abrem, sabe? E começam a voar. Pois é a partir daí que elas podem... Epa, eu encontrei um caminho para conversar, para começar. Um chá, exatamente, né? Sair para tomar um chá, para andar onde eu queria. É isso aí. É isso. Não exatamente em cima do problema, mas na criação de alguma coisa aqui. Não. Kelly Lopes. Isso. Presidente do Instituto Mulheres Guerreiras. Que prazer enorme receber você. O assunto foi muito interessante, muito bom e diferente dos assuntos quando a gente fala dessa questão das mulheres, de um modo geral. Muito bom. E eu espero que vocês evoluam cada vez mais.
Vamos sim, e com homens com acessibilidade como você teve, desde o primeiro momento que você leu ali o tema, né? Você já colocou em pauta, a sua observação muito precisa. Que seriam dos homens se não entendessem as mulheres? Pois é. Muito obrigado Obrigada por ter a vindo. você. Obrigado mesmo, Tá. obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, lembrando do SESMAC, lembrando do nosso SEBRAE, lembrando de todo mundo que está... Lembrando do... House Print BR, a melhor em termos de qualidade gráfica que surgiu nos últimos tempos. Escreva o que eu estou dizendo e vai lá no Instagram que você vai saber, ok? Voltamos já. Lógico que sim, porque o sábado próximo está ali. Já. No próximo sábado estaremos de volta. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e SESMAC, ensino a toda prova.